Pronto, aí já estamos gravando, então primeiro vamos compartilhar o nosso PowerPoint, que está aqui. Isso. Muito bem, então mais uma vez, boa noite para todas. Hoje é o nosso encontro de número 34, nesse bloco. Estamos estudando várias passagens do Evangelho, não necessariamente passagens relacionadas às curas. Boa noite para Marie, que as curas nós já terminamos todas, e agora estamos naquele trecho, naquelas outras passagens de encontros de Jesus com outros personagens do Evangelho, e essa parte terceira de Marta e Maria é a nossa última parte, encerrando as leituras relacionadas a essa passagem, que é uma passagem bastante conhecida, muito comentada em palestras, tanto nas casas espíritas como em outros templos religiosos, é bastante comentada essa lição. E para nós começarmos, então, as leituras de hoje, vou pedir para a Celina fazer a prece de abertura, que foi a primeira a chegar. Celina, por favor, bem. Boa noite a todos. Vamos elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, pedindo que nos ajude nas leituras da noite de hoje. Que possamos extrair ao máximo do entendimento, de conhecimento, e rogamos a grande espiritualidade da nossa casinha de oração, a Mãe Celina, com a corrente dos seus benfeitores, que nos auxiliem no dia a dia, sermos mais Maria do que Marta. Sabemos o quantas falhas temos nesse sentido, Mestre Jesus, mas rogamos a proteção, a ajuda para o nosso entendimento que Maria é o caminho certo. Agradecendo a presença, esperando contar com todos e aqueles nossos irmãos que estiverem em nosso ambiente familiar, nosso meio de trabalho, que estejam necessitados de ajuda, também possam usufruir das lições da noite de hoje. Que assim seja, Senhor Jesus. Graças a Deus. Bom, gente, então aqui nós temos a passagem, colocamos para vocês também esse trechinho da série The Chosen, que foi da temporada do ano passado, e esse 8:17 é que o vídeo dura 8 minutos e 17, tá, gente? É por isso que tem esse 8:17 aí, é uma passagem muito bonita. Inclusive, na série The Chosen ficou muito bonita. E, por incrível que pareça, como sempre temos colocado, essa passagem é citada somente no Evangelho de Lucas, e as leituras, deixa eu ver quem mais que está chegando aqui, peraí. A Lúcia, pronto. A Lúcia aí. Nós já fizemos várias leituras, Palavras de Vida Eterna, Vinha de Luz, Fonte Viva. No livro Segue-me, gente, no capítulo 68, é o mesmo texto que nós já lemos num desses 3 outros de Emmanuel. Porque no livro Segue-me tem muitas mensagens que constam da coleção Fonte Viva. Então, não há necessidade, é o texto que fala sobre o necessário. A gente já leu, então não há necessidade de fazer a leitura novamente. Amélia Rodrigues, do livro Primícias do Reino, que é o que a gente vai ler agora, e já lemos também o capítulo 8 do livro Não Peques Mais, do Richard Simonetti, certo? Então, nós já vou sair aqui dessa tela, já até fechando o PowerPoint, que não vamos mais precisar dele, e vamos agora para a nossa tela com o texto de Amélia Rodrigues, que está aqui no NEP Search. E como agora eu tenho aqui, eu vou colocar a tela cheia no próprio Google Meet, porque daí eu também posso colocar
a tela cheia depois aqui na família de Betânia. Só que eu vou aumentar para 400%, porque para quem lê no celular fica pequeno. E, gente, eu vou fechar a porta aqui, que o Fernando está na sala, e a tosse dele é muito forte, e acredito que dê para vocês ouvirem. Espera só um pouquinho que eu vou fechar a porta. Pronto. Fernando ficou 2 dias de cama aí, com um resfriadão, agora que está sarando, fica só a tosse para acompanhar. Muito bem, gente. Esse livro, Primícias do Reino, é o primeiro livro da coleção de Amélia Rodrigues. E, aliás, hoje teve uma apresentação da professora Denise Lino, que ela é lá de João Pessoa, da Paraíba, inclusive ela é professora de literatura na Federal lá da Paraíba, e ela tem um programa mensal chamado Literatura Espírita Prazer em Conhecer, onde ela analisa as obras espíritas. Ela já analisou todos os romances de Emmanuel, vários de Joana de Ângeles, e hoje ela fez a apresentação da série da Amélia Rodrigues. Mas ela fez a apresentação na Feira do Livro Espírita, lá em Ribeirão Preto, e foi num centro espírita. Então, assim, a imagem não ficou muito legal, as imagens que eu digo do PowerPoint, porque ela faz apresentações maravilhosas, ela tem uma técnica e muita criatividade para quando ela faz pela internet, né, online, ela faz pela internet, e sempre ela convida 2 pessoas que são conhecedoras também da obra que ela está analisando. Então, apesar da riqueza das informações, inclusive das próprias colocações da Denise, o que não ficou legal foi realmente as imagens do PowerPoint, que por causa de problemas de transmissão mesmo da internet, é que não ficou legal. Mas só para vocês conhecerem que ela tem esse programa, uma vez por mês. Ela é bastante conhecida no Nordeste, muito, muito chamada para congressos, seminários, palestras, sobretudo no Nordeste, e acho que foi a primeira vez que ela veio para o estado de São Paulo. E, inclusive, ela também participa bastante pela internet ou presencialmente, na Mansão do Caminho. Então, aqui, gente, então, só para saber, Primícias do Reino é o primeiro livro da coleção Amélia Rodrigues, tá? E no capítulo 16, ela vai falar sobre a família de Betânia. Já conhecemos o estilo de Amélia Rodrigues, que ela é ela faz poesia em forma de prosa. Ao invés de ela fazer a poesia, os textos dela são muito poéticos, e, inclusive, a Denise comentou bastante a respeito desse estilo da Amélia Rodrigues, que assim, é um estilo único dentro de toda a literatura espírita, dos livros psicografados ou não, o estilo dela é único, certo? E eu vou pedir para fazer a leitura para a gente hoje, eu vou pedir para a Rosana ler, porque faz tempo que a Rosana não lê. A última vez foi no dia 15 do mês passado. Pode ser, Rosana? Pode sim, Heloísa. Então vamos lá. A família de Betânia. Cercada por imensos campos de cevada, pequenos bosques de olivedos e figueiras que sombreiam a estrada de Jericó, serpenteante junto às muralhas,
Betânia ficava a 1 hora de Jerusalém. Só um instantinho, aqui ia comentar com vocês. Os grãos cultivados pelos judeus eram só dois, trigo e cevada. E a cevada, ela, inclusive, não era só em Jerusalém, em todo local, a Deoclésia. Em todo local, a cevada ela é cultivada no inverno e colhida no princípio da primavera, certo? E em relação a... Então, eram dois grãos, trigo e cevada, e em relação a frutos, eram 5. O figo, a tâmara, a romã, a uva e a azeitona. Esses eram os frutos cultivados naquela região. E como a gente sabe também, por outras passagens que a gente estudou, Jericó tem um desnível de 1.000 metros em relação a Jerusalém. Vejam que desnível de terreno de Jerusalém para Jericó. E a estrada, na época, realmente, ela ia zigue-zagueando para descer, né? Aqueles paredões rochosos, como é o deserto da Judéia. Então, o que a Amélia Rodrigues está falando aqui é perfeitamente correto dentro da geografia local. Betânia ficava a 1 hora de Jerusalém, naquela época, né, gente? Mas hoje está tudo grudado, está tudo... aquelas pequenas aldeias estão todas unidas ali a Jerusalém, e Betânia hoje fica em território palestino, na Cisjordânia, tá? Então, vamos lá. A Porta Dourada, a via de Jericó, atingia o Cédron e contornava o Monte das Oliveiras, antes de ganhar a direção de Betfagé. Isso, a Porta Dourada era a porta principal de entrada em Jerusalém, e o Cédron era um grande vale, e a gente consegue observar hoje, quando a gente... Eu podia até ter feito isso. O Monte das Oliveiras hoje não tem mais oliveira, certo, gente? Tinha naquela época, mas agora não tem mais nada. Lá é tudo construção. Mas entre aonde ficava o templo e ali o Monte das Oliveiras, realmente tem uma espécie de um vale, uma depressão bem funda, separando o local aonde ficava o templo e o Monte das Oliveiras, tá? Pode continuar. O cenário de Betânia diferia frontalmente da opulência barulhenta da cidade dos profetas. Cidade dos profetas era Jerusalém. Embora as trovoadas de Mareshuam aqui a gente deve ter alguma referência no final, daí no final a gente vê o que significa isso, tá? Mês de novembro, Marlon. Oi? Mês de novembro. Tem um livro, é verdade, é verdade. As trovoadas do mês de novembro. Nossa, deve ser Mareshuam, porque o H ele não é aspirado. Então tá certo, porque no mês de novembro é o final do outono para começar o inverno, né? Então pode continuar, Rosana. Então é o mês de novembro. Tão semelhantes aos toques de trombetas que desabam repentinamente, o ar translúcido e leve permitia, como ainda hoje, a visão a longas distâncias.
ao sul, na direção das terras de Moabe, ou ao nordeste, por cima dos montes Geracianos. O céu tranquilo e o ar transparente sempre oferecem visibilidade incomparável. A aldeia singela parecia contrastar no seu verdor com a áspera Judéia a que pertencia. Tudo ali era bucolismo. Bucolismo é tudo um bosque, né, Maruísa? Tudo Isso. tapetes de flores miúdas caíam sobre a relva verdejante e a coroa do Monte das Oliveiras, ao longe, tingia com o verde cinza das árvores a paisagem deslumbrante. A folha da oliveira, não sei se todos já viram, mas ela é estreitinha e comprida, né, Rosana? Sim, sim, Você já viu? já bastante. Bastante, né? É, E realmente, assim, não é um verde a cor dela, né? realmente ela é assim mesmo, verde cinza, é assim mesmo. É, pode continuar. Os declives cheios de folhagem exibiam casas brancas de alpendres floridos. Próxima à capital ficava, no entanto, muito longe em comparação ao fausto e à bulha da grande cidade. Bulha a barulheira, né, das cidades grandes. O remanso que era Betânia fazia-se agradável refúgio após as afadigantes jornadas. Diversas vezes Jesus procurara aqueles sítios para retemperar o coração e alentar outros corações. Naquele outubro de 29, quando começavam as primeiras trovoadas e os ânimos em Jerusalém exaltavam-se, o mestre procurou a encantadora Betânia. A rede de intrigas apertava as malhas. Sinedritas espreitavam e espalhavam espiões pela senda do Rabi. Sinedritas eram aqueles que viviam no Sinédrio, a alta corte, né, dos rabinos, dos doutores da lei, e todos aqueles que trabalhavam, né, para manter as atividades do Sinédrio, se chamavam sinedritas. E, naquela época, existia realmente espiões por todos os cantos, tanto espiões dos próprios judeus, quanto espiões por parte dos romanos. Desejavam surpreendê-lo em blasfêmia. Jesus, porém, imperturbável, continuava a sementeira da verdade. Ele sabia que os homens são meninos espirituais, que o ódio é a consequência do amor selvagem atemorizado. Se de um lado o despeito e a inveja trançavam as cordas odiendas da perseguição implacável, o sendal de amores abria seus tecidos e envolvia muitos espíritos valorosos e dedicados. Em Betânia, Lázaro e suas irmãs Marta e Maria são o atestado eloquente desse amor. Sem medo dos fariseus ou das murmurações dos vizinhos tímidos e receosos, albergavam Jesus no seu lar cercado de rosas perfumadas e construído de paredes cobertas de plantas trepadeiras. Em derredor, os cedros e pessegueiros em flor constituíam um postal formoso, do qual se destacava a casinha cúbica de largo alpendre, com colunas abraçadas por era verde escura. Casinha cúbica é sinal que tinha o formato de um cubo, certo, gente? Um quadradão.
Pode Ama- continuar. Amavam Jesus e diziam-no abertamente. Fizeram-no membro da família e recebê-lo em casa representava o engastar de uma estrela nas paredes domésticas. Muitos desses amigos amorosos entrariam entoando cânticos. Em breve, em Jerusalém, surgiram o cortejo da cruz. Seguiriam. Seguiriam o cortejo da cruz. Subiriam o Gólgota e deslumbrariam na ressurreição, seguindo, por fim, a Galileia para as últimas instruções antes dele ascender, e prosseguiriam, heroicamente, avançando por sobre as pegadas deixadas, dilatando as esperanças do reino. Olha, santinho, Rosana, olha a informação que a Amélia Rodrigues está dizendo aqui para nós, que ali a casa de Marta, Maria e Lázaro era um oásis de amor ali naquela região onde em Jerusalém havia tantas intrigas. E ela diz que muitos desses amigos amorosos acompanhariam Jesus até a cruz e depois ficariam deslumbrados com a ressurreição e iriam para a Galileia, porque foi isso que Jesus mandou, que eles voltassem para a Galileia. Então, ela está dizendo que talvez Marta, Maria e Lázaro tivessem ido junto, porque a passagem que fala os 500 na Galileia, isso está no livro Boa Nova, do irmão X, onde Jesus teria aparecido, então, em espírito para aproximadamente 500 pessoas, como que dizendo, escolhidas a dedo, para quem ele passou muitas instruções. Aliás, essa passagem no livro Boa Nova é lindíssima, mas essa passagem só é narrada por Paulo em uma das suas cartas, não me lembro qual delas. E então isso nos leva a pensar que as irmãs Marta, Maria e Lázaro, quando Jesus ordenou que fossem para a Galileia, eles também teriam ido para poder ouvir as últimas instruções de Jesus. Agora, gente, já ouvi de palestrantes espíritas que primeiro Jesus escolheu 12, depois foram os 500 da Galileia. Aqueles 500 espíritos que viram Jesus em vida, como ser humano, e viram Jesus em espírito, guardaram aquilo por toda a vida, por toda a sua existência. E onde será que depois aqueles 500 foram reencarnando para continuar a mensagem do Evangelho aqui no planeta? Isso é uma coisa, o palestrante que fala sobre essa passagem deixa a gente assim, enlevado, né? E com essa pulga atrás da orelha, né? Porque talvez grandes nomes do cristianismo que surgiriam ao longo dos séculos, depois de Jesus, talvez tivessem sido um daqueles dos 500 da Galileia, instruídos por Jesus Espírito, para continuarem a propagação da sua mensagem de amor aqui no planeta. Então, pelo que a Amélia Rodrigues está falando, dá a entender que a família de Betânia também estava lá entre os 500. Maravilhoso isso. E às vezes eu fico pensando, quem teria sido depois nas encarnações seguintes, porque certamente que reencarnaram, né, gente? Todos eles reencarnaram, mais de uma vez, talvez,
quem teriam sido, né? Quem teria sido Marta, Maria, lá, o próprio Lázaro de novo? Onde teriam reencarnado? Porque a gente não tem notícia nenhuma nesse sentido. O que a gente escuta, o que a gente encontra, às vezes, são informações na literatura espírita, por Amélia Rodrigues, pelo Irmão X, né, nos seus contos, que são dignos da nossa confiança. Então, às vezes, eu fico pensando, né, para onde teriam ido, que trajetória seguiram, que mensagens e que sacrifícios e que testemunhos eles deram nas suas encarnações futuras sobre o cristianismo, porque aqueles 500 da Galileia conheceram Jesus em vida, como ser humano, e viram Jesus em espírito. Imagino o quanto isso ficou gravado assim, na sua memória espiritual, né? Ao longo de toda a vida. Pode continuar. E prosseguiriam heroicamente avançando. Esse eu já li. Lá. Não, é exatamente isso, né? Dilatando as esperanças do Do reino. reino. Também a esses amigos aos quais muito amava, ele ofereceu os mais expressivos tesouros de luz e vida. A Lázaro, que o destacou através da amizade pura, arrancará das sombras da catalepsia meses depois, quando chamado de longe pelas irmãs chorosas, ao encontrá-lo no sepulcro entre os tecidos fúnebres, ressumando miasmas. Coroados de ouro diáfano e violeta, os montes e as colinas se aquietam no abraço do acaso. Do vale fresco sobem suaves aromas. Aqui, ó, o ocaso, no abraço do ocaso é o entardecer, tá? As vozes da natureza entoam uma pastoral. O ar diáfano corre em lufadas leves. As primeiras lâmpadas bruxoleiam com luz vermelho-amarelada nas casas. Essas lâmpadas aqui era lamparina, viu, gente? Então, pensar que já existia luz elétrica naquela época, certo? Terminada a festa das tendas em Jerusalém e suportadas varonilmente as lutas, Jesus e os seus necessitavam de repouso. Gente, essa festa das tendas é assim, era uma festa super importante para os judeus, porque não sei se durava uma semana, e eu preciso ver certinho em que época que ela acontecia, porque eu tenho um quadro aqui com todas as festas dos judeus, e assim, agora eu não me lembro. Cada família tinha que montar uma tenda, geralmente, como o teto era plano, eles montavam uma tenda ou no quintal da casa, no terreno do fundo da casa, ou em cima da casa, e por uma semana eles viviam na tenda, para lembrar o que os hebreus passaram durante os 40 anos do deserto, para que eles pudessem sentir a dificuldade que era viver numa tenda. Todas as famílias judaicas, na festa das tendas, armavam a tenda e viviam na tenda por uma semana, tá? Pode continuar. O mestre não ignorava as dificuldades e os 12 se surpreendiam de quando em quando, amedrontados. Confraternizando com o poente de ouro, a lua em prata bordava o firmamento. Avisado por um discípulo que seguira à frente, Lázaro aguarda jovialmente o rabi e os seus, à porta da casinha risonha e franca. Paz se faça nessa casa, disse o Senhor. Paz convosco, mestre, respondeu Lázaro.
em efusivo abraço, enquanto osculava o rosto do hóspede querido. A palavra em hebraico que todo mundo mais aprendeu a falar depois da série The Chosen foi paz, que é shalom. É a palavra que eles mais repetem. S-H-A-L-O-M. Shalom. É assim que se pronuncia, né? Shalom. Shalom. Shalom Shabbat, que é o paz do sábado. Pode continuar. As duas irmãs se apressavam em receber os visitantes, servindo-lhes água para abluções, Abluções. e o lar emoldurava-se cheio da natural algaravia que se estabeleceu. Gente, só uma coisa assim, quando chegava para lavar as mãos, não lavava a mão numa bacia, não colocava água na bacia e ali lavava a mão. Tinha que ter alguém que segurasse um jarro, e também não tinha torneira, certo, gente? A água vinha de poço. Então, alguém tinha que segurar um jarro e derramar a água sobre as mãos para a pessoa lavar as mãos. E, claro, por baixo tinha uma vasilha para não cair a água no chão. Mas o ritual de lavar as mãos era seguido à risca pelos fariseus, pelos judeus em Jerusalém. Mas para lavar a mão tinha que ser assim. Se você estivesse em casa, alguém tinha que segurar o jarro e derramar a água para você poder lavar a mão. Não tinha água encanada e não se lavava a mão numa bacia, certo, gente? Pode continuar. Marta, apressada, correu aos mistérios domésticos, preparava o repasto, arrumava os leitos, dispunha a mesa. Ofegante corre e se apresta, procura Maria, chama-a. Coitada, de repente a casa encheu de gente, certo, gente? Olha, 12 apóstolos, mais Jesus, 13. E mais os irmãos, mais 3 pessoas, 15. E se tivesse mais algum agregado por ali perto, mais alguns amigos ali por perto, com a chegada de Jesus, a casa ficou cheia, certo? Então, se a gente for pensar, pelo nosso modo de ser de dona de casa, Marta tinha razão de estar ali apressada, arrumando as coisas. A pergunta é, o que a gente faria? A gente ia ficar quietinha como Maria, ouvindo Jesus, ou a gente ia ficar no desespero de Marta? Como vocês acham que a gente ficaria com aquele monte de gente dentro de casa, todo mundo esperando para comer, e depois ficar Eu dormindo? ficaria Com certeza, Marta, Marta, viu? Com certeza, Marta. Ah, meu Deus do céu. Já ia E ficando brava com Maria, coisas. gente. Atenção. A gente estava como Marta e ficando brava com Maria. Maria, com certeza. Mas, gente, nós não podemos condenar a Marta, porque ela estava certa no modo dela pensar. Eu tenho que preparar um lanchinho para esse pessoal comer. Eu tenho que arrumar um lugar para esse pessoal dormir, certo? A preocupação dela, como dona da casa, e esse é o significado da palavra Marta, a dona da casa, e tudo indica que ela era a mais velha, a preocupação dela era correta. A gente não pode condenar Marta. A gente faria exatamente o que Marta fez, né? E ainda por cima, procurando a irmã mais nova para dar uma ajuda para ela, né? Pode continuar, Rosana. Enquanto lá fora o murmúrio de vozes apaga-se e a noite avança calçada de silêncio, Rabi narra a Lázaro os últimos acontecimentos e explana sobre o futuro. Maria senta-se-lhe aos pés e fita-o docemente, acompanhando a narrativa com embevecimento. Maria, grita a outra. Encontrando-a, reclama: Mestre, manda ajudar-me enquanto me estafo, sorriu afável ela. Te importuna, sem preparar a casa para o repasto. Pois é, gente, outra coisa.
mulher não sentava para escutar conversa de homem na cultura judaica. Então, tem mais esse detalhe. Não era para Maria estar ali, com os 12 e Jesus e o irmão Lázaro. Pela tradição judaica, ela realmente tinha que estar junto com Marta, arrumando os comes e bebes. Não era para ela estar ali ouvindo conversa de homens. As mulheres não participavam. Elas não participavam dos estudos, elas não participavam das leituras, dos estudos na sinagoga, nada. Elas podiam ir, mas não podiam fazer parte das discussões, dos estudos. Então, o lugar de Maria não seria dentro da tradição judaica, ficar ali junto com Jesus e os 12. Entendem isso, gente? E Jesus não falou nada para ela. Maria, seu lugar não é aqui. Você tem que ir lá ajudar sua irmã. Certo, gente? É o acolhimento que Jesus deu para todas as mulheres que se aproximaram dele de uma forma ou de outra, ele nunca rechaçou. Ele não seguia a cultura do judaísmo em relação à mulher. Por isso que ele falou o que falou para Marta e Maria. Pode continuar. Marta, Marta, respondeu Jesus, sorrindo, estás afatigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Pois é, então lembrando, gente, Jesus falou isso na frente de todos. Então, ele aproveitou a ocasião para dar vários ensinamentos, entre eles o ensinamento de que a mulher pode participar. Ele estava acolhendo Maria para participar daquilo que ele estava contando sobre os últimos acontecimentos em Jerusalém e aproveitando esses acontecimentos para passar mais ensinamentos. Agora, pela personalidade, pelo modo de ser de Marta, ela achava que o certo seria a irmã ajudar ela na arrumação da casa, para atender os visitantes. Então, ela, Marta, estava imbuída da cultura judaica. Maria, por amor a Jesus, não quis nem saber da cultura judaica e quis ficar ao lado de Jesus. E aí a gente podia pensar assim, e se Marta também tivesse ficado ali, quem é que ia arrumar as coisas para todo aquele povo comer? Entendeu? Então, assim, quem estava lá com Jesus? Os 12, mais Lázaro. Eles estavam naquele momento preocupados com isso? Não. A hora que Jesus terminasse de falar, todos poderiam ajudar ali, e isso é mostrado na cena do The Chosen. Todos ajudam, para que Marta também pudesse participar da conversa. Se ele acolheu Maria, se ele permitiu que Maria ficasse junto dele e dos discípulos, ouvindo a conversa, por que Marta também não poderia? Entendeu, gente? Então, aí é que está. Assim, tem tarefas dentro de casa, a gente reclama que fica cansada, mas a gente não abre mão delas. A gente não quer compartilhar e nem deixar que outro faça. A gente quer que alguém venha ajudar a gente a fazer, mas a gente não compartilha a tarefa. Dá para entender o que eu estou falando, gente? A gente se acha dona da tarefa. A tarefa é minha. Eu fico cansada, mas eu não compartilho com ninguém. Complementa, Malu.
Eu não compartilho com ninguém porque ninguém faz como eu faço. Ainda a gente pensa assim. Exatamente, eu não compartilho, não quero que ninguém faça, nem se intrometa, deixa eu aqui sozinha na cozinha, deixa eu arrumando a casa, porque só eu sei fazer bem feito, só eu sei fazer desse jeito, só eu sei fazer o lanchinho que Jesus gosta, só eu sei arrumar a cama do jeito que ele gosta para dormir, entendeu? A gente é assim, a gente não quer, a gente reclama que está cansado, mas ninguém faz como eu faço. Olha como a gente é. Por isso que Jesus disse para Marta, você está fadigada com muitas coisas. E não só muitas coisas, assim, do momento de preparar o lanche, preparar o lugar para eles deitarem, mas no sentido de achar que ela é que tinha que fazer. Ela, sendo a dona da casa, ela é que tinha que fazer. E não queria que ninguém fizesse no lugar dela. Quer ajuda, mas não que façam como porque só ela sabe fazer. Ou seja, gente, Marta se colocava num pedestal, a gente muitas vezes se coloca num pedestal e não quer descer, mas a gente reclama que está cansada de ficar lá em cima, mas não quer descer. Aí quando fala assim, ai, só você faz a comida do jeito que eu gosto. Só você faz o bolinho, a comidinha, do jeito que a gente adora. Ninguém faz como você faz. Aí que a gente sobe no pedestal e não desce mesmo. Um pedestal onde a gente se coloca. Não é, gente? Essa era a Marta e essa somos nós. A gente só aceita que alguém faça o que a gente faz se esse alguém fizer igualzinho o que a gente faz. Não é assim? Vocês concordam ou não, gente? Aqui só tem mulherada. Concordam ou não? Com certeza. O que você está falando assim, cai como luva para mim, com certeza. Não é só para você, Celina, é para todos Ai, meu nós. Deus. É defeito de fabricação. Nós vamos ter que reencarnar muitas vezes para aprender a largar a mão disso. Ai, Jesus amado. Certo? Mas ela se achava certa. Marta se achava certa na preocupação que ela tinha, né? E a gente se sente cansada de manter essa posição, né, gente? É isso. Então vamos lá. Enquanto Marta, desapontada, aquietou-se, o Senhor docilmente narrou. Rosana, só mais uma coisinha. Jesus não fez nenhum elogio para Marta, não criticou, mas ele falou a verdade. E ele elogiou a Maria. Então, como que dizendo, Marta, você está tão afadigada, você fica tão estressada por coisas que vão passar. Ou seja, você está fazendo mal para você mesma. Sendo desse jeito, você só faz mal para si própria. E pode esperar sentada, porque não vai ninguém ajudar você a incentivar você a continuar sendo como você é. Entende, gente? Quando ninguém incentiva a gente a ser o que a gente é, mesmo sendo errado, a gente fica aborrecido, porque a gente quer que elogiem o nosso modo de ser. Então, por isso que Marta, desapontada, não ficou desapontada porque Maria não foi ajudar ela, foi por aquilo que Jesus falou. Ela só teve uma saída, ficar quieta e pensar, né? Então, vamos lá. Um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria pelo seu lar. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, dele acercou-se para ouvi-lo e homenageá-lo, enquanto a mulher correu
atender às pequenas tarefas, mas o rei ali não podia ficar, e após o repasto ligeiro partiu. Somente aquele que o escutou inteirou-se do programa do seu reinado, o que era mais importante. Desculpa-me, justificou-se Marta, são os velhos hábitos muito arraigados. Para atingir a plenitude, acrescentou o amigo, só uma coisa basta: espírito de luta capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Tens razão, concordou anfitrioa. Anfitrioa. O pão, o agasalho, esclareceu Jesus, a terra nos los dá. O céu estrelado é cobertor excelente e o solo gentil é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual. Eis a vertical libertadora. O homem afadiga-se inutilmente e perde-se a si mesmo, como se estivesse em labirinto cruel por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários e os reais. Uns se aferram à posse e são vencidos pelo que possuem. Outros se encastelam nas paixões e sucumbem soterrados ao peso delas. Inumeráveis se agarram às ambições, enlouquecem percorrendo as sendas escabrosas. O mestre relanceou o olhar em derredor. A sala iluminada apresentava a moldura da noite. Atentos e curiosos, os donos da casa e os discípulos ouviam silenciosos. Após a breve pausa e com maior ênfase, o rabi prosseguiu: os vencedores do mundo, enquanto vivem, estão inquietos e, quando atravessam o umbral do túmulo, estão sempre vencidos e sofredores, atados a amarras da retaguarda. Somente os que conseguem vencer o mundo e suas alucinações ascendem verticalmente no rumo da glória espiritual sem infortúnio. Só um pouquinho, Rosana, para ver quem que está chegando agora. A Lígia, acho que ela caiu e tentou entrar de novo. Pronto, pode continuar. Verticalmente no rumo da glória espiritual sem infortúnio. Por essa razão, o Filho do Homem não possui uma pedra para repousar a cabeça, embora as aves dos céus tenham ninhos e as serpentes e os lobos possuam covis. Desdenhando todas as coisas, a uma apenas se atém: amar a todos. Indiscriminadamente, a fim de que o reino de entendimento em perfeita comunhão de ideias prontamente se estabeleça entre as criaturas da terra. Senhor, indagou emocionado João, demorará muito a chegar essa hora de entendimento humano? Pai, quem será que é? Será que ela está caindo? O que está acontecendo com ela? Que ela deve estar com algum probleminha. Vamos lá. As sementes, respondeu o interlocutor, estão sendo lançadas nesses dias. A floração e a colheita pertencem a nosso Pai.
Semeemos todos amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa, e fascinados pela verdade, avancemos resolutos, pois que é só isto realmente é necessário. Fora recendiam suaves aromas ao vento brando que derramava leve bulício no arvoredo, enquanto as estrelas espiavam de muito longe, quais vigilantes atenciosos com a curiosidade aguçada. Isso acabou. Bulício vem de bulir, de mexer, né? Então, o vento mexia levemente ali no arvoredo. Que linda lição, gente. Aqui não tem mais nenhuma. Aqui não tem aquela nota, sabe? Que a Celina que tem lá no livro, falando que se tratava do mês de novembro. Gente, olha, deixa eu só voltar aqui, quando ele estava contando aquela história do rei, onde ele fala que o rei tinha que ir embora. Cadê, ó? Tá bem mais para cima. Mas o rei, aqui, ó. Mas o rei não podia ficar. O rei era ele, certo, gente? Ele estava dando o exemplo do rei que foi visitar, mas ali o rei era ele. O rei não podia ficar. E após o repasto ligeiro, ou seja, um lanchinho breve, partiu. Era o que aconteceria com ele. Somente aquele que o escutou inteirou-se do programa do seu reinado, o que era mais importante. Era mais importante tomar conhecimento do programa do reinado do que o lanchinho. Com essa historinha, que ele falou que um homem casado recebeu a notícia de que um rei passaria pelo seu lar. Ele está falando dele mesmo. Então, era mais importante naquele momento que os 12 e mais os irmãos, Marta, Maria e Lázaro, ouvissem o que Jesus estava falando. Porque ele estava falando sobre o quê? Sobre os acontecimentos, os últimos acontecimentos em Jerusalém, as fofocas, espiões por todas as partes. Então, ele estava falando, depois ele começa a falar de arrebentar as velhas algemas, aí ele fala que a natureza dá o que a gente precisa, mas aí ele fala, a busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. Porque aqueles que só vivem preocupados com as coisas imediatas, ele fala, são aqueles que vivem na horizontal, ou seja, não crescem, não sobem espiritualmente, mas que a gente precisa ter essa busca pela aquisição de uma só paz interior, com segurança espiritual. Então, olha como ele fala, o homem afadiga-se inutilmente e perde-se a si mesmo. É o que a gente faz, gente. É o que a gente mesmo faz para a gente. E a humanidade está extremamente doente nesse sentido. Extremamente doente nesse sentido. Por quê? Porque nós estamos que nem Marta, todos nós, dando muita importância às questões de ordem material e esquecendo de conhecer, sem procurar conhecer o que Jesus deseja de nós. E hoje, como é que a gente faz para conhecer o programa desse reinado? Como ele falou aqui, ó. Como que a gente faz para conhecer o programa do rei? Estudando o evangelho. Na época, eles tinham Jesus para ouvir. Hoje nós temos o evangelho para estudar, conhecer. Aliás, só se conhece estudando, né, gente? E também só se compreende estudando. Então, foi o que Maria fez. Eu quero saber
O que Jesus tem para ensinar? E Maria, e Marta, aliás, estava perdendo essa oportunidade. Mais alguma coisa, gente? Que, olha, uma leitura maravilhosa desse texto, hein? E é bem do jeito que a gente é. Todos nós aqui estamos mais para Marta do que para Maria. O que mais? Que já estamos aqui no finalzinho do nosso tempo. O livro aqui, mas está bem grifado, viu? Está bem grifado. Mas ninguém tem nada para comentar, Jesus. Jesusinho. E aqui, gente, vou destacar mais uma vez o que ele fala. Ele fala, né, que ele próprio, Jesus, não tem onde repousar a cabeça, né? E olha, de novo, vamos reforçar bastante isso. Ele fala, a palavra, que aqui significa os ensinamentos que ele trazia, é semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama, ou seja, a correria, na luta em que se embrenham. Esse é o mundo de hoje. Mas também era na época de Jesus. Agora, a busca pela verdade, a busca incessante pela verdade. Então, nós temos que incessantemente buscar pela verdade. E a verdade é o que Jesus deixou para a gente. De novo, o homem se afadiga inutilmente, perde-se a si mesmo. Tem tanta gente doente por causa disso. Tanta gente doente por ser total, 100% Marta. Olha lá, uns se aferram à posse e são vencidos. Outros se agarram a ambições, né, gente? E ali todos estavam ouvindo. E então, essa lição fica aqui para a gente, que a única preocupação de Jesus era essa, amar a todos, indistintamente, para que o seu reino de entendimento em perfeita comunhão de ideias prontamente se estabeleça entre as criaturas da Terra. Já passaram 2000 anos e até agora nada. Certo, gente? Então era importante, só que ninguém sabia que Jesus ia ficar só 3 anos ali com eles. Então era importante ouvir Jesus, para saber quais eram os seus ensinamentos, deixar bem gravados para o futuro que ainda estaria por vir. Certo, gente? Muito linda essa lição, hein? Como nossos passos são bem vagarosos, não, Malu? Ai, Como a gente é Senhor. muito lenta, não? Meu Deus. E aí, quando o João pergunta, né? Vai demorar muito para chegar essa hora de entendimento humano? A pergunta de João é a pergunta que nós também fazemos. Senhor, olha como estão as coisas no planeta. Quando que vai chegar essa hora? Olha o que ele responde. As sementes estão sendo lançadas nestes dias. Por ele, Jesus. A floração e a colheita, só Deus sabe quando vai acontecer. Vejam como ele se colocava. E que lindo isso, né, gente? Semeemos todos, amando-nos uns aos outros, incansáveis e sem pressa, fascinados pela verdade, avancemos resolutos, ou seja, corajosos, pois que só isso realmente é necessário. Que lição maravilhosa a Bélia Rodrigues trouxe para a gente nessas páginas, nessas palavras, ajudando a gente a compreender melhor essa questão de Marta e Maria. Tá bom, gente? Então, agora, voltamos ali na nossa tela e vamos finalizar, certo? Depois desses puxões de orelha,
Ângela, você ficou tão quietinha, você termina para nós? Fiquei quietinha porque, pelo amor de Deus, né? Essa lição é uma chapuletada. A Amélia Nem fala. Rodrigues, com a sua poesia, né? Ela nos encanta, mas a mensagem é aquilo. A gente tem muito, muito ainda de Marta, né? Nossa Senhora, meu Deus. Não, Nem já, fala. Amélia, Eu sou muito assim, sabe? Sou muito assim de achar que eu consigo fazer tudo, eu dou conta de tudo, né? Ninguém faz como eu faço. Ninguém faz como eu faço. Nossa, a gente tem que mudar muito. Então, eu vou finalizar hoje com uma oração pedindo misericórdia, pedindo a Deus, nosso Pai, que abra nossos corações para que a gente consiga compreender realmente o valor de algumas situações em nossa vida, que a gente não precisa carregar tudo nas nossas costas, querendo dar conta de tudo, mas que a gente reserve também um momento sempre para escutar Jesus, para abrandar nossos corações, para que a gente possa ter força e coragem sempre para enfrentar os nossos defeitos, a nossa arrogância, o nosso ego. E eu queria agradecer a espiritualidade responsável pelo esse estudo de domingo, por tantas lições lindas, e que possamos sim abraçar, mas abraçar verdadeiramente, com coragem, as mudanças que todos nós temos ainda, né, que fazer em nós para que a nossa caminhada se torne mais leve. Agradecendo o encontro com todas vocês e que possamos ter uma semana abençoada, sempre protegida e amparada pelo Mestre amado Jesus. Que assim seja, Pai amado, graças a Deus.